Salve galera, vamos dar continuidade à nossa playlist do passado de Satoru Gojo, e hoje nós vamos trazer o capítulo 67 do mangá de Jujutsu Kaisen. Lembrando sempre que se você gostar do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar a gente. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E o capítulo começa da seguinte forma. O soldado Q, Kokun, que havia entrado em combate com Suguru Geto, acabou sendo derrotado, e agora ele está aprisionado por uma maldição do Suguru Geto. E basicamente, agora ele está se rendendo, pedindo desculpas e dizendo que vai se retirar da missão e vai deixar de ser um usuário de maldições também. Enquanto a maldição do Suguru Geto está aprisionando ele e pedindo para que ele beije ela. O cara tá tão desesperado que ele diz que vai até voltar pro interior e plantar arroz. Enquanto isso, o Geto tá mexendo no seu celular e tá meio que ignorando o soldado Q. Então o soldado Q fica bastante nervoso e perguntam o que crianças como vocês podem fazer. Afinal, eles têm o Veier, o soldado mais forte dos Q. Mas, enquanto o Kokun fica falando, o Suguru Geto olha pro seu celular e mostra pro Kokun. Então ele pergunta se aquele ali era o Veier, e o Kokun vê o Veier derrotado pelo Satoru Gojo, que está dando uma risada na foto. O soldado mais poderoso dos Q, Veier, foi derrotado, e a organização acabou se desfazendo. Agora a cena já muda e basicamente estamos em um prédio de apostas de corrida. Então o intermediário da Associação Recipiente do Tempo aparece, e ele está se perguntando o que o Sr. Fushiguro poderia estar fazendo ali. Logo, o Fushiguro responde que ele está tentando fazer uma grana, e o intermediário só responde que nunca viu ele ganhar nada antes. Então o intermediário pergunta como está o trabalho. Então o Fushiguro fica com o saco cheio e responde que o mediador é irritante e fica tratando ele como se ele fosse um vagabundo. Enquanto o mediador responde que o Toji é um vagabundo. E como mediador, ele tem que informar o cliente do progresso. Então, o Toji Fushiguro responde que eles estão falando do rapaz da família Gojo, e ele não pode simplesmente chegar do nada. E ele vai usar alguns idiotas para poder desgastar o Satoru Gojo um pouco. E então, de forma irônica, o Toji pergunta se o mediador estava trabalhando. Logo, o intermediário responde que estava. E pergunta para o Fushiguro o que ele pensa que está fazendo, desperdiçando toda a grana que eles deram para ele. E então o Toji responde que é isso que ele quer dizer com desgastar Satoru Gojo. E diz para o mediador não se preocupar, pois eles irão reaver aquele dinheiro. E ele já espera reaver esse dinheiro nessa corrida de barcos, que provavelmente ele apostou e está com um bilhete na mão. No entanto, com o passar da corrida e a mudança de expressão do Toji, o mediador presume que ele deve ter perdido a aposta, e diz que tentar fazer grana fácil não parece ser o tipo do Toji Fushiguro, enquanto o Toji está inconformado. Ele termina dizendo que está contando com o Toji, afinal ele é um assassino de xamãs. E antes de sair ele faz uma pequena provocação ao Toji Fushiguro. Ele diz que lembrou que o Toji tem uma filha chamada Megumi, e então o Toji dá uma de desentendido, e pergunta quem é essa garota. E obviamente eles estão falando do Megumi Fushiguro. Só que no Japão, Megumi é um nome feminino, então provavelmente o mediador deduziu que a filha do Toji, que na verdade é um filho, era menina. Agora a cena já corta para o Satoru Gojo e o Suguru Geto. Então o Gojo pergunta para o Geto se eles devem levar o receptáculo de plasma estelar ao médico, e ele lamenta que a Shoko não está ali. E nesse momento nos é revelado o nome do receptáculo de plasma estelar. Ela se chama Riko Amanai, e então ela acorda, e vê que está no colo do Satoru Gojo, e ela fica um pouco assustada. Então ela dá um tapa tão forte no Satoru Gojo e pula para longe, e ela começa a xingar o Gojo, chamando ele de imbecil. Enquanto isso, o Suguru Geto tenta acalmar a Riko, e diz para ela não se preocupar. Afinal, eles não estavam ali para raptar ela, e sim para proteger. Enquanto a Riko Amanai chama o Geto de mentiroso, e diz que ele tem cara de mentiroso. E qual é a dele com essa franja? Logo, o Geto e o Gojo ficam irritados com a Amanai e começam a puxar ela. Enquanto aparece uma mulher dizendo para eles pararem por favor. Essa mulher se chama Misato Kuroi, e basicamente ela é a cuidadora do receptáculo de plasma estelar, que é a Riko Amanai. Ela diz para a Riko que o Suguru Geto e o Satoru Gojo são aliados delas. Então a Riko pergunta no que a Kuroi está montada, e ela responde que isso é a técnica amaldiçoada do carinha das franjas, que é o Suguru Geto. Então Satoru Gojo pergunta para Riko se ela não vai ficar chateada por causa da fusão com o Mestre Tengen. Ela responde que isso é ridículo, um comentário idiota vindo de um idiota. E ela diz com muita convicção e confiança que Mestre Tengen sou eu e eu sou o Mestre Tengen. E que o Gojo e o Geto falam de fusão e morte como se fossem a mesma coisa, mas eles estão profundamente enganados. Ela diz que com a fusão ela se tornará o Mestre Tengen, mas o Mestre Tengen também se tornará ela, e todos viverão mesmo após a fusão. E enquanto ela fica falando isso, o Gojo e o Geto estão tirando uma onda com a cara dela. Agora a cena muda, e o Gojo está falando ao telefone. Ele diz que não é seguro enviar a garota para a escola Jujutsu agora, mas essas são as ordens do Mestre Tengen, responde Masamichi Yaga, que estava do outro lado da ligação.
e ele diz que devem obedecer os pedidos da Riko Amanai, e desliga o telefone. Enquanto isso, o Suguru Geto diz ao Satoru Gojo que a Riko Amanai estava dizendo todas aquelas coisas, mas no final ela não poderia mais ver nada do que ela ama. Então ele diz para o Satoru Gojo para deixar a Riko Amanai aproveitar. Afinal, essa era a missão deles. Então o Satoru Gojo pergunta ao Suguru Geto como estão os espíritos de vigilância. E o Geto diz que gostaria de poder compartilhar a visão deles assim como a Mei Mei, mas se algo acontecer, eles o avisarão imediatamente. Mas quando ele diz essa frase, ele percebe que 2 dos seus espíritos já foram exorcizados. Então a cena muda e mostram 2 inimigos. E eles dizem que é um belo acordo, 30 milhões para poder matar a Riko Amanai. E o capítulo encerra com o Toji com a cara de frustrado. Afinal ele perdeu a sua aposta. Mas esse era o plano dele, colocar uma recompensa pela cabeça da Riko Amanai para poder desgastar o Satoru Gojo. E assim acaba o capítulo 67 do mangá de Jujutsu Kaisen. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, lembra sempre de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar a gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.